Imagina agora comigo a seguinte cena. Você está sentado numa colina e olhando para a sua cidade. Sabe o que acabou de acontecer? Ela está devastada por uma terrível enchente. Então você consegue ver onde era a sua casa e vê que ela está totalmente inundada. Você perdeu tudo que tinha, só está com a roupa do corpo. Muito provavelmente você está devastado, afundado na tristeza, desolação, e está se perguntando: e agora, meu Deus? E agora? Pois Deus, através da Bíblia, dá uma resposta poderosa, não só para um caso extremo como esse, mas para toda e qualquer situação em que você estiver se sentindo triste e desolado. Eu vou ler o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 21 a 26. Diz a palavra de Deus: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações de Jeremias é um livro que foi escrito aproximadamente 580 anos antes de Jesus. Tem o nome de Lamentações porque trata da destruição total de Jerusalém e do templo que lá estava. E Jeremias, servo de Deus, grande profeta, ele foi inspirado na época a escrever 5 poemas melancólicos de lamentação pela destruição da cidade santa e do seu templo pelo exército da Babilônia, pelas tropas de Nabucodonosor. Agora preste bem atenção ao verso 21. Ele é a resposta para aquilo que eu disse sobre o que a Bíblia diz quando você se sentir triste, desolado, derrotado e sem esperança. Diz o verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Entenda mesmo, Jeremias estava vivendo a tristeza causada pela destruição de Jerusalém. Estava vivendo um tempo muito difícil e talvez esteja assim para você que está me assistindo agora. Tal qual Jeremias no passado, você hoje está vivendo um tempo difícil, de tristeza grande, de tremenda desolação, sem esperança. Veja só, a nação de Israel tinha sido invadida pela Babilônia, que destruiu completamente a capital do país. Em Jerusalém, o número de mortos era tão grande, mas tão grande, que não dava para contar. A cidade, os muros, o templo, tudo tinha sido destruído pelos babilônios. O grande templo de Salomão tinha ido abaixo. Tudo, todo o ouro, todas as riquezas, tudo tinha sido pegado e levado para a Babilônia. O povo foi levado cativo para muito longe, longe da terra santa, longe do templo, e só deixaram os muito idosos e os doentes abandonados, deixados para trás em um lugar totalmente desolado. E nesse contexto todo nós encontramos o profeta Jeremias. Diante dessa situação de tragédia, de dor,
de tristeza, de total desespero. É diante dessa situação, sem nenhuma perspectiva, que o profeta Jeremias faz esta poderosa, abençoadora e transformadora declaração: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu amado, minha amada, foi diante do caos total, diante da tragédia, diante de tão grande tristeza, diante de uma cidade de vidas totalmente devastadas, foi que Jeremias diz essas palavras tão maravilhosas do verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E sabe, aqui está a coisa certa que eu e você, que todos nós podemos fazer também diante das angústias, das tristezas, das lutas e das dificuldades da nossa vida hoje. Essa atitude de Jeremias serve para cada um de nós. Qual atitude? Essa de dizer: eu vou me lembrar, eu vou recordar, eu vou trazer à minha lembrança, à minha memória, as coisas que podem me dar esperança. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de definir os termos. Então, vamos lá. O dicionário da língua portuguesa define esperança como sentimento de quem não vê como possível, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Quer dizer, esperança é: eu desejo uma coisa e dentro de mim, eu confio que vou conseguir. Pois o profeta Jeremias resolveu que esse sentimento é que iria encher o coração dele. As coisas estavam difíceis, a terra estava totalmente desolada, tudo estava destruído, mas Jeremias escolheu não desistir, não se sentir desesperado, mas decidiu sentir que era possível, que as coisas iriam mudar. Interessante isso, não é verdade? Pensa só comigo. Diante de Jeremias, tudo estava destruído. Mas dentro dele, dentro do profeta, no coração do profeta Jeremias, o sentimento era de construção, era das coisas mudando, era das coisas melhorando. O coração de Jeremias estava cheio de esperança. Ele acreditava na realização daquilo que desejava. Portanto, meu amado, minha amada, este é um importante ensinamento. Anota aí. Seja a dificuldade, o problema, a luta que for que você está vivendo hoje e agora, escolha pensar naquilo que dá esperança. Não fique pensando em coisa ruim, não fique pensando em derrota, não fique pensando em desistir. Nós encontramos aqui nesse texto a indicação de uma atitude a ser tomada, usar a nossa mente para a produção de esperança. Jeremias fala que há coisas que dão esperança, porque você sabe muito bem que tem coisas, muitas coisas, que se a gente ficar pensando nelas, vai dar um desespero na gente, vai bater uma tristeza muito grande, nós nem conseguiremos dormir. Se você ficar pensando presta atenção, se você ficar pensando em coisas ruins, nas coisas que não deram certo na sua vida, nas coisas que não saíram conforme você esperava, se você ficar pensando nelas, você vai ter uma vida triste, sem esperança, e as coisas não vão mudar. E é isso mesmo que o diabo quer que você pense e sinta: derrota, tristeza, desespero. Então aqui o ensinamento é: ensine, coloque a sua mente para lembrar, para recordar somente daquilo que te pode dar esperança. Mas há uma pergunta aqui a ser feita: o que é que podemos trazer à nossa mente para nos dar esperança? Do que é que o profeta pôde ocupar a mente para produzir esperança? Do que é que você pode ocupar a sua mente
para produzir esperança. 3 atitudes aqui nós podemos ter para isso. Primeira atitude, lembrar os livramentos que Deus te deu. Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou te falar. Deus é libertador. Nós lemos isto claramente no Salmo 68, verso 20, quando diz: o nosso Deus é o quê? É o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. E Deus mesmo se apresentou desse modo, quando disse no passado, lá no Êxodo capítulo 20, verso 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão. Um nome para Deus é libertador. Deus livra. Creia nisso com fé. Quantas e quantas vezes nós somos libertos de um acidente grave, de sofrermos algo muito sério e nem damos conta disso? Pode ter certeza, foi um livramento que Deus te deu. Então, o que a gente precisa entender é que todas as vezes que estivermos vivendo um momento difícil, lembrar dos livramentos que Deus deu. Isso vai produzir esperança, porque você vai ser levado a pensar assim, ó: o Deus poderoso que me livrou lá atrás é o mesmo Deus poderoso que vai me livrar de novo agora. Davi fez isso, ele reconheceu isso. Quando nós lemos no Salmo 124, verso de 1 a 3, lá Davi declara: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Mas bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Davi está dizendo que só não morreu porque o Senhor estava com ele. E agora, vivendo uma outra crise, ele conclui o salmo animado dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, o verso 8. Portanto, o que aprendemos nessa primeira atitude é: quando você está vivendo uma crise, uma situação difícil na vida, trazer à memória os livramentos que Deus te deu. Isso vai encher o seu coração de esperança. Do que mais é que eu tenho que me lembrar para meu coração se encher de esperança? É a segunda atitude. Lembre as vitórias que Deus te deu. E dar vitórias, meu amado, é uma das especialidades de Deus. No Salmo 44, verso 4, o salmista fala: tu és o meu rei e o meu Deus, tu dás a vitória ao teu povo. Você vai concordar comigo, e eu vou concordar com você, claro, que a vida nesse mundo é muito dura, muito difícil, muita luta, tanta luta, mas tem momentos de vitória também. E você conhece bem aquele velho ditado que diz: não há vitórias, isso mesmo, sem lutas. Então, em tempos difíceis, as vitórias que Deus te deu devem ser trazidas à memória, porque elas são dessas coisas que vão produzir esperança. Nunca, jamais, em tempo algum, se esqueça das bênçãos que Deus já te deu. É o que devemos fazer quando chega um tempo difícil para nós. Se você prestar atenção e pensar um pouco, tem um monte de vitória que Deus tem te dado. Você venceu acidente, você venceu enfermidade, você venceu momentos difíceis. Só de estar vivo agora já é uma tremenda vitória dada por Deus a você. Então você precisa se lembrar dessas vitórias, trazer essas vitórias à memória, porque fazer isso vai te dar esperança das coisas melhorarem. O que mais podemos trazer à memória para nos trazer a esperança? Esta é a terceira e última atitude que aprendemos aqui. Lembrar do lugar de onde Deus te tirou. Quem foi você, meu amado? Quem foi você, minha amada? E como você está hoje? Vamos pensar mais uma vez no rei Davi. Davi já era rei de Israel. Certa vez ele pensou num projeto, mas Deus não abençoou. O projeto não saiu do papel. Aí sabe o que Deus fez para encorajar Davi? Deus lembrou de onde Davi foi tirado. Deus disse para Davi lá em 2 Samuel 7:8, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Deus estava dizendo para Davi: Davi, eu te tirei das pastagens, te tirei de ficar olhando ovelha e te fiz rei sobre o meu povo. Davi, eu sou muito bom para você. Devemos trazer isto à nossa memória.
lembrar de onde Deus nos tirou, de como nós estávamos e de como estamos agora. Lembra de como você era antes de aceitar a Jesus, perdido, pecador, talvez viciado em drogas, em álcool, em pornografia, talvez um adúltero, uma adúltera, uma pessoa sozinha, uma pessoa amarga, e hoje você se livrou disso tudo. Lembre-se de onde Deus te tirou, porque isso também é uma das coisas que produz esperança. E qual a lição? Lembrar da bondade de Deus faz a gente encher o coração de esperança. Você deve trazer à memória, é aquilo que te dá esperança. Deus foi bondoso com você no passado, Deus abençoa a sua vida hoje, portanto enche o seu coração de esperança da bondade de Deus. O que muda a vida da gente não é a religião, o que muda a vida da gente é Jesus. Deus está na história dos seus livramentos, Deus está na história das suas vitórias, Deus está na história de onde tirou você. Portanto, se você precisa entregar a sua vida para Deus dirigir e abençoar, se você me assistiu até agora, eu quero orar por você. Feche seus olhos e ore comigo agora. Deus, nosso Pai, me liberte, ó Deus, desses sentimentos de derrota, de desespero, tristeza, e faz a minha mente, ó Deus, sempre lembrar aquilo que me traz esperança, a tua bondade, a tua proteção, da onde o Senhor me tirou, o teu carinho, o teu cuidado, ó Deus, que eu não me desespere, mas pelo contrário, que eu lance sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, vem reinar na minha vida, vem ser o soberano do meu ser, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus eu oro, amém. Tá certo então, meu amado, mais uma vez, terminamos aí com o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito aí no canal, ó, já passamos de 900, falta pouco para 1000. Me ajude a chegar a 1000 inscritos, que aí o YouTube oferece ainda mais essa mensagem para muitas outras pessoas. Interaja, atenda o apelo do pastor, interaja aí, curta o vídeo, escreva nos comentários, escreva no chat, ajude essa mensagem a chegar a mais e mais pessoas. E assim, eu tenho certeza, assim como abençoou você, vai abençoar muitas outras pessoas. E aí você vai poder ser também um instrumento nas mãos de Deus. Tá certo? Então, Deus te abençoe, que você tenha um dia na presença do Senhor e até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até lá, fiquem com Jesus.